Olá, mulheres! Eu sou Emilene Silva e hoje eu vou conversar com vocês sobre autocuidado como possibilidade de autoconhecimento e empoderamento. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Vivi Andrade e toda a sua equipe pelo convite especial para participar desse evento com uma proposta tão rica, tão inovadora e elaborado com tanto carinho para todas nós. Vamos lá. Eu sou fisioterapeuta e a minha especialidade é fisioterapia na saúde da mulher. Eu também tenho formação em ginecologia natural, sou estudiosa de ervas medicinais, aromaterapia, reiki e todas essas temáticas voltadas para a saúde da mulher. Eu facilito também rodas de mulheres com diversas temáticas e todas voltadas para queixas físicas e as diversas possibilidades de tratamento naturais, né? A ideia de trazer esse tema, autocuidado, como possibilidade de autoconhecimento e empoderamento, veio da percepção de que não existe como destrinchar cada item desse. O autocuidado está intrinsecamente ligado ao autoconhecimento, uma vez que a gente sabe e entende o autocuidado como a forma como nós damos atenção a nós mesmas, né? Como você dá atenção a si? Como você direciona a atenção a si? Como você se cuida? Como você se percebe? Como você se olha? E também pelo fato de o autoconhecimento partir da ideia de como nós trilhamos a nossa jornada, né? Como eu busco a mim mesma, como eu percebo minhas emoções, como eu percebo a forma como eu lido com determinadas experiências, como eu reajo em determinadas situações, a forma como eu apreendo em determinadas circunstâncias da vida. É o estudo de si, né? É a autoobservação, são as conquistas que nós almejamos nessa busca aí de autoentendimento. E a relação com o empoderamento eu vejo como uma consequência. Não existe a possibilidade de você cuidar de você, de preferência de forma amorosa, gentil. Não existe essa possibilidade de você partir para a atitude de cuidar de si, buscando se entender nesse processo que é a vida, que é a nossa jornada de experiências mil, sem tomar conta, sem tomar poder, sem se apropriar de si mesma. Então, apropriar de si, se apoderar do seu corpo, né? Corpo como um todo, né? E aí eu trago todos os processos físicos e emocionais, sem passar por esse autocuidado e essa autoobservação, esse estudo de si. Então eu vejo que existe uma relação muito forte entre esses três pontos. E aí eu gostaria de focar no autocuidado, porque existe uma infinidade de trabalhos publicados na literatura que relacionam as queixas físicas com as possíveis causas emocionais. As queixas que o corpo nos traz como um sinal de que algo não está bem, né? De que algo precisa da nossa atenção e que o foco não seria somente no sintoma, não deveria ser somente no sintoma, e sim no que está por trás da manifestação daquele sintoma. Né? Então vamos exemplificar. Eu vou trazer aqui como exemplo dessa afirmativa a candidíase. Boa parte dos estudos sobre candidíase traz como fator causal o estresse. É muito comum a gente escutar mulheres que se queixam de candidíase e ouvir delas o relato de que elas foram submetidas a uma condição de estresse. Seja um episódio desagradável no trabalho, dentro de casa, com seu parceiro, com a sua parceira, enfim. Foi submetida a algum episódio de estresse. E aí eu digo, quando vamos
cuidar da candidíase, primeiramente a gente quer se livrar dos sintomas físicos, que são bem desconfortáveis, e não paramos para analisar, para perceber o que pode ter causado aquilo. Principalmente quando a candidíase aparece uma vez só e pronto, né? Mas uma atenção especial deve ser dada àqueles episódios recorrentes. Então, muitas mulheres se queixam de crises repetidas de candidíase. E aí eu lanço a seguinte pergunta: quando isso acontece, você para se questionar o porquê dessa candidíase está se repetindo sempre? É muito comum a gente ouvir não como resposta, né? Mas aí eu trago essa questão de o que pode ter desencadeado essas crises de candidíase. E aí, com o ato de se observar, de buscar identificar as possíveis causas, você começa a perceber o que de fato estressa o seu corpo, o que de fato te estressa, né? Será que foi aquela situação em que coisas não foram ditas e você acumulou emoções e o seu corpo, alguns dias depois, manifestou em forma de gastrite, em forma de candidíase, em forma de enxaqueca? Então, existe essa importância de fazer essa busca da causa emocional nas queixas físicas. Senão, a gente fica presa na sintomatologia e não resolve a causa nunca. Claro que existe aqui também, no caso do exemplo da candidíase, a causa física, né? Nós temos fungos na flora da mucosa vaginal, né? Na flora vaginal, que já são propriamente do nosso organismo, mas que ficam ali como oportunistas, esperando uma queda da imunidade, esperando uma alteração de pH desse muco vaginal, para que eles se manifestem e seja a situação perfeita para que os fungos se proliferem e causem todo aquele desconforto tão conhecidos. Então existe essa queixa física. Mas o que culminou nessa queixa física? O que culminou nessa alteração física? Né? Você foi submetida a qual estímulo para que o seu corpo reclamasse dessa maneira? Existe a possibilidade de você sair desenvolvendo crises de candidíase com toda e qualquer situação? Não, mas existem queixas que nos afetam mais intensamente. Existem situações que são aquelas que a gente não dá conta, existem situações em que a gente é exposta a um turbilhão de emoções, de alterações que culminam depois com queixas físicas. E aí a candidíase foi só um exemplo. E aí eu trago essa tríade, né? Você para cuidar da queixa física, né? Porque ela está ali te incomodando, está te muitas vezes incapacitando de realizar suas atividades diárias, de interagir com as pessoas de forma saudável. Então você para usar uma medicação, você para alterar os seus hábitos, e aí já aproveitando essa oportunidade de induzir a um hábito de vida saudável, nesse momento é o momento de você rever a forma como você cuida do seu corpo. Você de fato propicia que aquela região que apresenta a queixa tenha saúde, né? No caso da candidíase, você tem o hábito de promover a saúde da sua região íntima, né? Você tem o hábito de favorecer com que esses fungos não se proliferem dessa maneira desordenada, trazendo todas essas consequências e todos esses desconfortos. Então, é o momento em que as atitudes mudam. O ficar sem calcinha por mais tempo, optar por produtos, por cosméticos que agridam o mínimo possível a sua flora vaginal, que agridam o mínimo possível a sua pele, o seu organismo como um todo. Você muda a alimentação, né? Porque você percebe que a causa vai muito mais além do que simplesmente a flora vaginal. Então você percebe que você precisa mudar a alimentação para fazer com que o intestino funcione melhor. Você precisa cuidar da sua alimentação para fazer com que essa região seja mais bem nutrida, com que a sua saúde como um todo
seja favorecida, para que o organismo responda como um todo de forma positiva. Você passa a analisar as questões que levaram a essa queixa, e aí eu trago a importância de se fazer terapia. E muitas mulheres apresentam realidades completamente diferentes, né? Muitas mulheres experienciam um cotidiano muito árduo, um cotidiano em que elas acreditam não ter tempo para cuidar de si e se acham não merecedoras de autoacolhimento, né? Não merecedoras de autocuidado. E aí eu trago a importância de rever o que é possível dentro da sua realidade, dentro das possibilidades do seu cotidiano. O que você pode fazer por você, o que você pode alterar. Não precisa pressa para sair alterando. A partir de hoje eu não vou ingerir tal substância. A partir de hoje eu não vou usar mais tal produto. Não se trata disso, se trata de passinho em passinho. Dentro da minha possibilidade, dentro da minha realidade, dentro da forma como eu interajo com as pessoas que convivem comigo, o que é possível eu fazer por mim aos pouquinhos. Eu posso ingerir um pouco mais de água. Eu posso, a partir de agora, usar uma garrafinha para trabalhar, porque com a garrafinha eu vou conseguir mensurar uma quantidade adequada de água, né? E a partir daí policiar um pouco mais, me atentar um pouco mais sobre a quantidade de água que eu estou ingerindo. Eu posso me expor menos a determinados ambientes que me estressam. Eu posso rever a minha forma de lidar com tal situação. Principalmente essa questão. Eu posso tentar rever uma possibilidade de mudar a minha forma de interagir com determinadas situações, né? É de extrema importância uma assistência psicológica, uma assistência terapêutica. Nesse processo de busca de si, de cuidar de si, a gente descobre muita coisa sobre nós, né? E vê que muitas questões que nos inquietam, que nos incomodam, têm ligação com processos nossos, né? Com reações nossas, com a forma como nós interagimos, com a forma como nós lidamos. Nessa busca de autoconhecimento e de autocuidado, vem à tona muitas questões que a gente não dá conta sozinha. Então, buscar por uma terapia, por uma ajuda psicológica, também é um ato de autocuidado e que favorece o autoconhecimento e que, consequentemente, traz o poder de si, né? A apropriação do seu corpo, a apropriação do que é melhor para você naquele momento e até mesmo reconhecer o que é território seu e o que é território do outro, né? O empoderamento traz muito isso de eu me aproprio do meu organismo, eu sei como eu devo me respeitar, eu sei os limites do meu corpo, até onde você pode vir, né? Você vem até aqui, daqui para aqui é comigo. E isso, consequentemente, faz com que você respeite o espaço do outro. Então você se empodera e aprende a respeitar o outro também. Porque você faz esse movimento com você. Quando você ainda não tem esse hábito de permitir a você mesma esse autorrespeito, esse limite, você também tem dificuldade de fazer isso com o outro, né? Você também permite que o outro ultrapasse o limite. Então, o fato de você observar uma queixinha que apareceu ali no organismo, buscar como aquilo começou, entrar em contato com as suas emoções e a partir daí ter como um bônus, digamos assim, o respeito pelo seu próprio corpo de eu não vou fazer mais isso. Toda vez que eu faço isso, meu corpo sente, meu corpo é agredido, ele não merece isso. E já é um ganho. Não é simples, mas também não é impossível. E dentro das nossas possibilidades, dentro das diferenças de realidade, né? Porque as mulheres não são iguais, cada mulher é única e a realidade de cada mulher
reflete muito intensamente na saúde dela e a forma como ela interage nesse meio também. Então, fazer esse movimento de cuidar de si vai muito além de atentar somente para o sintoma e lidar com o imediatismo da cura. Então, é uma gastrite que não passa, né? Eu já mudei a alimentação, faço uso de determinadas medicações, sigo determinadas orientações, mas é uma gastrite que não cura. Você já parou para se perguntar o porquê dessa gastrite? O que é que está por trás desse sintoma que não quer passar, né? O que é que o seu corpo grita com essa gastrite? E aí, como fisioterapeuta, eu trago exemplos dentro dessa abordagem pélvica, né? A especialidade é em fisioterapia na saúde da mulher, mas dentro de saúde da mulher, a minha atuação maior é fisioterapia pélvica, as disfunções da pelve. E aí, dentre as disfunções da pelve, existem muitas, infinitas queixas, como disfunção sexual feminina, incontinência urinária, constipação, que é a famosa prisão de ventre, fraqueza muscular do assoalho pélvico, né, que é a musculatura que sustenta a nossa pelve, é o chão da nossa pelve, e essa musculatura tem uma importância fundamental na sustentação de órgãos pélvicos, na função de continência de urina, de gases, de fezes, na função sexual da mulher. Então, as queixas voltadas para essa região, a fisioterapia aborda com variadas técnicas. E também depende da queixa, se é de fato um caso a ser tratado pela fisioterapia. Mas por que eu trago isso? Diante dessas queixas, muitas mulheres chegam com total falta de conhecimento do próprio corpo. Então, é uma mulher que se queixa, por exemplo, de disfunção sexual, mas ela não sabe a localização do clitóris, por exemplo. Ela não sabe quais regiões favorecem o seu prazer, né? São mulheres que não se tocam, são mulheres que não têm uma intimidade com o próprio corpo. E assim eu estendo para várias outras questões relacionadas à pelve. Na maioria das vezes, são mulheres que não têm intimidade com o próprio corpo. E aí vem a questão da ginecologia natural com toda a sua importância, que é o se apoderar do próprio corpo e da história que esse corpo traz. Começar a honrar a história do seu corpo, né? Começar a honrar toda a trajetória dele. E honrar a trajetória dos corpos de outras mulheres que vieram antes de nós, né? O que é que o seu útero revela sobre você, independente de você ter esse útero físico ou não, né? Quais são as queixas que o seu útero traz, né? O que é que o seu ciclo menstrual fala sobre você? Ah, mas eu não tenho mais menstruação. Tá, se você não tem mais menstruação, porque já passou dessa fase da reprodutiva e agora encontra-se ou na menopausa ou na pós-menopausa, o que é que o seu corpo apresenta como sinais dessa fase? Cada fase tem sua beleza, cada fase tem sua importância e cada fase tem sua naturalidade. Existe uma fisiologia que é natural, é nossa. E cada fase tem sua riqueza. O que a fase em que eu estou fala sobre mim, né? O que é que eu preciso acessar em mim na fase em que eu estou, né? Milene, eu estou na menopausa e sofro com algumas queixas físicas, tá? É toda mulher que está na menopausa que sofre, que relata essas queixas? Não. A maioria? Sim. Da mesma forma? Não. Então, a forma como esses sintomas aparecem traduzem muito a história daquele corpo, a história daquela mulher, a forma como ela lida com esse corpo, a forma como ela cuida desse corpo
E isso eu me refiro no geral, né? Independente das questões físicas que estejam causando ali. Eu me refiro aos padrões que estão antes das queixas físicas, antes das alterações físicas, porque vai existir a justificativa de todo o processo físico de forma física e vai existir a justificativa de todo o processo físico com uma abordagem mais psicológica e mais emocional, né? Por isso que é importante a gente ter todo esse amparo de diversos profissionais da saúde. Então é importante fazer a terapia, é importante cuidar da saúde do corpo físico com um profissional específico daquela queixa, daquela área, e como meios de te ajudar a chegar onde você precisa. Então, voltando para a ginecologia natural, no fator de honrar as mulheres que vieram antes de nós, existe aí uma luta não atual, mas contínua e que devemos mesmo alimentar, que é a de respeitar os nossos corpos, se apropriar do nosso corpo, né? Esse corpo é meu, ele é de responsabilidade minha, eu decido o que fazer com ele, eu decido como cuidar dele. É uma medicação alopática, é uma medicação natural, você tem o direito de saber que as possibilidades existem, que diversas técnicas existem. Isso é um direito seu. E a escolha também é sua. O que não é justo é você ter como opção apenas uma escolha, né? Ter apenas uma opção. E ser convencida de que só existe um caminho. Não, é um direito seu se informar de todas as possibilidades e a partir daí escolher. Emeline, mas eu tenho dificuldade de parar para me observar, para saber o que é que eu quero, para saber como eu posso me cuidar. Não é fácil, é um trabalho de formiguinha mesmo, e o fato de já estar disposta a começar já é um grande movimento. É importante que a gente busque mesmo ajuda de profissionais diversos, né? Psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeutas corporais, enfim, uma infinidade de profissionais que possam nos ajudar nessa busca de cuidado do corpo. Existe uma infinidade de terapias alternativas hoje que fazem com que a gente tenha acesso a esse mapa que é o nosso corpo, né? Cheio de respostas, cheio de questões e que nos traçam onde a gente deve chegar, né? Que nos ajudam nessa trilha de onde devemos chegar. Então é importante sim que a gente busque ajuda de diversos profissionais e é importante que a gente faça esse movimento de cuidar de nós, porque nós somos o nosso bem mais precioso. Eu costumo dizer, cuide-se, você é o seu bem mais precioso, e é mesmo. Então, esse autocuidado, através de uma queixa física ou não, o autocuidado pode não só partir de uma queixa física, mas é esse autocuidado que leva a uma autoobservação, ou a autoobservação que leva ao autocuidado, não necessariamente nessa ordem, né? Existe essa possibilidade, que faz com que a gente se empodere, né? Com que a gente se aproprie do nosso corpo, com que a gente respeite o nosso corpo, que a gente honre a trajetória que esse corpo tem, que a gente se apodere da nossa história, que a gente se apodere das nossas escolhas, da nossa decisão, e que a gente busque cada vez mais se informar sobre os nossos direitos, né? E lutar sim pela igualdade, lutar sim pelas nossas conquistas, lutar sim para que nos respeitem cada vez mais. E é isso, cuidar de nós sempre, investir sempre no autocuidado, investir sempre no autoconhecimento, investir no nosso bem maior, nós, tá? Espero ter contribuído com o despertar, ou com o incentivo desse movimento. Estou à disposição de vocês e foi um prazer estar aqui partilhando um pouco dessa proposta com vocês. E estou aqui na torcida para que todas nós tenhamos dias melhores, que nós sejamos merecedoras
da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual, de saúde, que a gente seja merecedora de saúde, tá? Fica aqui o meu carinho, o meu abraço e estamos juntas. Um beijo e até!